Estava navegando e acabei me deparando com uma imagem de um menino ao lado do seu pai, sentado numa praça. Vou deixar para vocês olharem, onde acabei fazendo uma reflexão a respeito da mentalidade da criança, de como elas pensam, de como elas são, e lembrei das formas que do meu relacionamento com o meu filho. Já de imediato me veio a passagem onde Jesus fala que quem quiser chegar ao reino de Deus deve se tornar como uma criança. Também, do mesmo modo, em várias oportunidades, Jesus disse para deixar os pequeninos virem até Ele, porque o reino dos céus é deles. Com certeza, Jesus nos leva a refletir a respeito de como devemos ser e como nosso coração deve ser. Não que nós devemos ser infantis, nós devemos ser inconsequentes ou imaturos, mas com certeza é devido à simplicidade do coração de uma criança, a maneira que ela enxerga o mundo com a inocência, porque eu creio que após você confiar em Jesus, acreditar em Jesus, ter Ele como o seu único e suficiente Salvador, o seu coração se torna puro e limpo como o de uma criança. Você se torna inocente como uma criança, porque quem te justifica agora é o sangue de Cristo, o sangue que nos salvou, que nos purificou, que perdoou todos os nossos pecados. Então eu creio que dessa forma que Deus quer que nós enxergamos o relacionamento com Ele. Principalmente o que veio à minha mente foi em relação não somente à simplicidade, em relação à confiança também com Deus. Uma criança, ela enxerga para o seu pai e confia extremamente no seu pai. Ela tem o seu pai como uma referência. Então, são todas essas características de criança que nós temos que ter para ter um relacionamento com Deus. E principalmente, ontem eu estava assistindo uma mensagem a respeito do descanso. E eu lembrei de dias em que o meu filho dormiu, quando eu fui dormir ao lado dele, como era gostoso de eu ficar abraçando ele, fazendo carícia, agradecendo a Deus pela vida dele, aproveitando aquele momento de soneca que ele fica mais tranquilo, para eu ter um momento de carícia com ele, né? Ele está com 3 anos, então não dá tanta atenção às vezes, não quer abraço, eh, você tem que pedir para ele chegar perto. Então eu me aproveito ali para fazer um carinho, fico observando ele, como ele está crescendo, como ele está bonito, né, aquele orgulho de pai, aquele prazer de ver seu filho. E ao mesmo tempo me veio uma felicidade, porque Deus me fez lembrar de como Deus nos enxerga. E é dessa forma que Deus nos enxerga também. Eu creio que Jesus ele deixou para nós a chegarmos ao reino, nós temos que nos enxergar como Deus nos enxerga. Deus nos enxerga como uma criança inocente, uma criança imatura, no sentido de que muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso futuro, tão nervosos como naquela passagem onde Jesus estava no barco e tinha tempestade, todos os seus discípulos preocupados e Jesus dormia. Então é dessa forma que Deus quer que a gente enxergue o relacionamento, que o Pai, chamamos o Abba Pai, para se aproximar de nós, para que a presença dele seja bem-vinda em nós e que esse relacionamento seja de descanso, de prazer, de descansar sabendo que um Pai está cuidando de nós e da mesma forma ele está apreciando, está nos acariciando, está cuidando do nosso dia a dia. Em Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que crer que as demais coisas vão ser acrescentadas, não devemos nos preocupar em excesso, como a imagem ali diz. O pai ao lado do filho se preocupando com dinheiro, com bens materiais, com o seu futuro, enquanto seu filho está do lado somente se preocupando em estar na presença do pai. Eu digo por mim, uma das maiores falhas no meu relacionamento, com Deus e com a minha família, foi eu me preocupar demais com dinheiro, sem ter dinheiro. Muitas vezes até sem você ter o dinheiro, você já se preocupa em excesso. Imagine se eu tivesse, se não seria uma pedra de tropeço para mim. Então eu vejo que nós, adultos, temos que ter uma consciência de que o Pai cuida de nós, pois Jesus nos deixou esse exemplo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.